22. Dona Glória gostava de conversar com seu Ribeiro. Eram conversas intermináveis em dois tons. Ele falava alto e olhava de frente, ela cochichava e olhava para os lados. Quando me via, calava-se. Compreendo perfeitamente essas mudanças. Fui trabalhador alugado e sei que de ordinário a gente me muda às horas de folga, depreciando os que são mais graúdos. Ora, as horas de folga de Dona Glória eram quase todas. Dormia, almoçava, jantava, ceava, lia romances à sombra das laranjeiras e atenazava Maria das Dores, que endoidecia com a colaboração dela. Queixava-se de tudo, dos ratos, dos sapos, das cobras, da escuridão. Afetava na minha presença uma atitude de vítima. Não se cansava de gabar a cidade fora de propósito. Passava parte dos dias no escritório. Seu Ribeiro tratava-a por excelentíssima senhora. Madalena era apenas excelentíssima. Julguei perceber, por certas palavras, gestos e silêncios, que ela ia ali deplorar a sorte da sobrinha. Estava sempre ao pé da carteira, amolando. Madalena batia no teclado da máquina. Seu Ribeiro escrevia com lentidão trêmula, às vezes se aperreava procurando a régua, a borracha, o frasco de cola, que se ausentavam porque Dona Glória tinha um mau costume de mexer nos objetos e não os pôr nunca onde os encontrava. Eu me danava com essa desordem, fechava a cara, dava ordens secas rapidamente e saía para não estourar. Enfim, desabafei. No dia 4, o balancete do mês, o passado não estava pronto. Do mês passado não estava pronto. Por que foi esse atraso, seu Ribeiro? Doença? O velho esfregou as suíças angustiado. Não, senhor. É que há uma diferença nas somas. Desde ontem procuro fazer a conferência, mas não posso. Por que, seu Ribeiro? E ele calado. Está bem. Põe um cartaz ali na porta proibindo a entrada das pessoas que não tiverem negócio. Aqui trabalha-se. Um cartaz com letras bem grandes. Todas as pessoas, ouviu? Sem exceção. Isso é comigo? Disse Dona Glória esticando-se. Prepare logo o cartaz, seu Ribeiro. Perguntei se era comigo, tornou Dona Glória diminuindo um pouco. Ora, minha senhora, é com toda a gente. Se eu digo que não há exceção, não há exceção. Vem falar com minha sobrinha, balbuciou Dona Glória, reduzindo-se ao seu volume ordinário. Sua sobrinha, enquanto estiver nesta sala, não recebe visitas, é um empregado como os outros. Eu não sabia, pensei que não interrompesse. Pensou mal. Ninguém pode escrever, calcular e conversar ao mesmo tempo. Dona Glória saiu descrevendo um ângulo reto. Esgueirou-se da carteira até a parede e, beirando-se, alcançou a porta que se abriu e fechou silenciosamente. Sentei-me e comecei a confrontar o diário com o razão. Seu Ribeiro aproximou-se para auxiliar-me. Obrigado. Seu Ribeiro aprontou, com o canivete, a régua um quadrado de papelão. Madalena levantou-se, cobriu a máquina, trouxe-me as cartas, esperou que eu terminasse a leitura delas e retirou-se. Assinei as cartas e meti-as nos envelopes. Quer que Dona Glória venha fuxicar aqui, seu Ribeiro? Nada de importância, respondeu o guarda-livros. A senhora Dona Glória é um coração de ouro e versa. Diferentes temas com proficiência, mas eu, para ser franco, não a tenho escutado com a devida atenção. Achei ridículo interrogar aquele homem grave sobre os mexericos de Dona Glória. Excelente senhora, afirmava seu Ribeiro, pautando a lápis o quadrado de papelão. Mais ou menos. Levantei-me. Cuidado com os intrusos. Perfeitamente, respondeu seu Ribeiro. No salão encontrei Madalena caída no sofá, acabrunhada. Enxugou os olhos à pressa. O que foi aquela brutalidade? Madalena estava prenha e eu pegava nela com uma enlouça fina. Ultimamente dizia-me coisas desagradáveis que eu fingia não compreender. Via a barriga crescer-lhe, uma compensação. Sentei-me e para não desgostá-la. Foi realmente brutalidade. Brutalidade necessária, mas enfim, brutalidade. É uma peste recorrer a isso. E para que recorre? Chasqueou Madalena. Já você começa. Esses modos não. Tenha paciência. Detesto picuinhas. Comigo é trazás, nós cegos. Subterfúgios não. Quem é que está com subterfúgios? Foi uma brutalidade? Necessária. Desnecessária. Vê-se bem que você não gosta de minha tia. Eu nem gosto nem desgosto. Pensei que ela quisesse alguma ocupação. A proposta é bom você deixar a máquina. Aquilo é ruim para a barriga. Não se sente mal? Não. Em todo caso, uns meses antes e uns meses depois do parto tem férias. Obrigada. Como ia dizendo, julguei que sua tia quisesse trabalhar. Até uma vez dei a ela uns conselhos no trem. Espinhou-se. Vive aí com as mãos abanando, lendo bobagens. Não lhe quero mal por isso. Agora que não acho direito é empatar o serviço dos outros. Escute, Paulo, soluçou Madalena. Está enganado. Não tem razão. Garanto que não tem razão. Minha tia é uma criatura digna. Efetivamente, ela tem uma espécie de dignidade às vezes, mas a dignidade nela dura pouco. Madalena prosseguiu. Não conheço ninguém que trabalhe mais que Dona Glória. Ora essa, bradei com um espanto que me levantou do sofá. Vai sair? Pensando bem, creio que não foi o espanto que me levantou. Provavelmente foi o costume que eu tinha de me dirigir ao campo todos os dias pela manhã. É verdade que o meu espírito estava completamente afastado da lavoura, mas Dona Glória e Madalena já me haviam retardado quase uma hora e o movimento que fiz correspondia a uma necessidade que se tornou clara quando me pus em pé. Vamos! Madalena acompanhou-me e em caminho falou desta forma. Você, pelo que me disse, principiou a vida muito pobre. Sei lá como principiei. Quando dei por mim, era guia de cego. Depois vendi as cocadas da velha Margarida. Já lhe contei. Já, lutou muito, mas acredite que Dona Glória tem desenvolvido mais atividade que você. Estou esperando. Que fez ela?
Tomou conta de mim, sustentou-me e educou-me. Só? Acha pouco? É porque você não sabe o esforço que isso custou, maior que o seu para obter São Bernardo. E o que é certo é que Dona Glória não me troca por São Bernardo. Vaidade. Professorinhas de primeiras letras de escola normal fabricava às dúzias. Uma propriedade como São Bernardo era diferente. Não há comparação. Morávamos em casa de jogador de espada, disse Madalena. Havia 2 cadeiras. Se chegava a visita, Dona Glória sentava-se num caixão de querosene. A saleta de jantar era o meu gabinete de estudo. A mesa tinha uma perna quebrada e encostava-se à parede. Trabalhei ali muitos anos. À noite baixava a luz do candeeiro por economia. Dona Glória ia para a cozinha resmungar, chorar, lastimar-se. O hábito que ela tem de cochichar e caminhar nas pontas dos pés vem desse tempo. Dormíamos as duas numa cama estreita. Se eu adoecia, Dona Glória passava a noite sentada. Quando não aguentava o sono, deitava-se no chão. Madalena calou-se, impressionado com aquela pobreza, exclamei: diabo, vocês comeram uma cachorra em Sossa. Quem não adoecia era Dona Glória, continuou Madalena. Eu saía para a escola e ela punha o chale e ia cavar a vida. Tinha muitas profissões, conhecia padres e fazia flores, punha em ordem alfabética os assentamentos de batizados e enfeitava altares. Conhecia desembargadores e copiava os acordões do tribunal. À noite vendia bilhetes no Floriano. E como o padeiro, nosso vizinho, era analfabeto, escriturava as contas dele no caderno de balcão. Está claro que, dedicando-se a tantas ocupações miúdas, era mal paga. Deve compreender, murmurei vagamente, olhando os dorsos vermelhos das ovelhas mergulhados no capim gordura. Madalena interrompeu-me. E nos exames ainda tinha tempo de cabalar os examinadores. Deus e o mundo para eu não ser reprovada. Dona Glória é incansável. O que ela não pode dedicar-se a um trabalho continuado. Consome sem trabalhos incompletos. É por isso a inquietação em que vive. Aqui não há os bilhetes do cinema, os acordões do tribunal, os assentamentos de batizados, o caderno de contas do padeiro. Dona Glória vê máquinas e homens que funcionam como as máquinas. Entretanto, Dona Glória procura ser útil. Vai à igreja, põe flores nos altares e limpa os vidros das imagens da sacristia. Tenta cozinhar e não se entende com Maria das Dores. Oferece para ajudar seu ribeiro. Já experimentou escrever em máquina. Um caminhão rodou em direção à serraria, vinham da mata pancadas secas de machado. Carros de bois chiavam para os lados de Bom Sucesso. Como tenho dito, não concordo com esse esbanjamento de energia, a gente deve habituar-se a fazer uma coisa só. Dona Glória nada ganharia se aperfeiçoasse em vender bilhetes no cinema ou escrever os batizados. A paga seria sempre insignificante. Por que não se empregou em ofício mais rendoso? Difícil. Demais é necessário haver quem venda os bilhetes e copie os acordões. Calei-me e não senti nenhuma simpatia à pobre da Dona Glória. Continuei a julgá-la uma velha bisbilhoteira e de mãos lastimáveis que deitavam a perder o que pegavam. Aquelas ocupações espalhadas aborreciam-me. Levantei os ombros e, para não descontentar Madalena, pode ser que você tenha razão, eu discordo, mas enfim, cada qual tem lá o seu modo de matar pulgas. Deixa eu carregar meu celular aqui, pessoal, porque senão ele descarrega aí pronto, né? Tem uma boa extensão aqui para poder usar, que aí o meu celular não descarrega. Onde foi que eu deixei o carregador? Graciliano Ramos escreveu muito, muito bem. Isso aí é uma coisa inegável. Inegável. Vamos lá. 23. Era domingo de tarde e eu voltava do descaroçador e da serraria onde tinha estado a arengar com o maquinista. Um volante empenado e um dínamo que emperrava. Um homem prometera endireitar tudo em 2 dias. Contratempo, montes de madeira, algodão enchendo os paióis. Desleixados. À beira do riacho, topei a velha Margarida sentada numa pedra lavando as canelas finas com gravetos. Boa tarde, mãe Margarida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu a negra, procurando reconhecer-me com o nariz e com a orelha. Descobriu-me entre cheiros e ruídos. Como vai isso, mãe Margarida? A saúde. Aqui vamos dando, meu filho. Melhor do que mereço a Deus, disse a velha, enxugando na saia de riscados cambitos das pernas. Falta alguma coisa lá no rancho? Falta nada. Tem tudo, assim manda tudo. Um despotismo de luxo, lençóis, sapatos, tanta roupa. Pra que isso? Sapato no meu pé não vai, e não me cubro. Só preciso uma esteira e o fogo. Está direito, mãe Margarida, passe bem. E saí agastado com Madalena. Avistei na outra banda Marciano que tangia o gado. Espera lá. Atravessei a pinguela e fui ver o último produto, o limousine caracu. Magreirão. Não estava, mas achei que estava. Não me responda. Entupa-se. A culpada era Madalena que tinha oferecido a Rosa um vestido de seda. É verdade que o vestido tinha um rasgão, mas era disparate. Deitar-se fora foi o que eu disse a Madalena. Se estava estragado, era deitar fora. Não é pelo prejuízo, é pelo desarranjo que traz a esse povinho um vestido de seda.
Madalena respondeu-me com 4 pedras na mão e ficamos de venta e inchado uma semana. Eu, por mim, remoí um rancor excessivo. O telhado da serraria era uma nódoa vermelha que as chuvas aqui e ali haviam tingido de preto. Na outra margem do riacho, a cabeça curvada de Margarida mexia-se lentamente por cima das hastes do capim. E subindo uma vereda, a figurinha de Marciano colava-se às reses. Estúpida! Exclamei com raiva. E pensei no vestido da Rosa, nos sapatos e nos lençóis da velha Margarida. Desperdício. Depois recordei o volante e o dínamo. Estúpida. Estava vez que Madalena não tinha nada com o descarroçador e a serraria, mas naquele momento não refleti nisso. Misturei tudo e a minha cólera aumentou. Uma cólera despropositada. Esqueci os presentes que há alguns anos a Rosa me comeu. Pó de arroz, voltas de conta e as despesas que fiz com Margarida até automóvel, ao sertão, até clichês para o jornal do Gondim. O que me pareceu foi que Madalena estava gastando à toa. À toa, percebem? Repeti para convencer-me. À toa. Desperdício. Por cima do capim gordura já não se via a cabecinha branca de Margarida. No cotovelo do caminho, o vulto de Marciano tinha desaparecido. Com o descambar do sol, o telhado da serraria estava mais vermelho. Não seria mal despedir uma maquilista. Que gente. Concentrei-me no caso do dínamo, que era o que me havia predisposto a considerar prodigalidades, os sapatos, os lençóis e o vestido de seda. Depois tranquilizei-me. Arredar o maquinista, sim senhor, boa solução. Demorei-me um instante vendo um casal de papacapins namorando escandalosamente. Uma galinhagem desgraçada. Dentro de alguns dias aquilo se descasava, cada qual tomava seu rumo sem dar explicações a ninguém. Que sorte! E dirigi-me à casa. No alpendre, Madalena, Padilha, Dona Glória e seu Ribeiro conversavam. Com a minha chegada, calaram-se. Puxei uma cadeira e sentei-me longe deles. Era possível que a palestra não me interessasse, mas suspeitei que estivesse falando mal de mim. Provavelmente Dona Glória sempre com segredinhos ao ouvido de seu Ribeiro. E Madalena escutando Padilha. O Padilha que tinha uma alma baixa, na opinião dela, para o inferno. Tão bom era um como o outro. Entretidos, animados, conspiração. Talvez não fossem nada, mas para quem, como eu, andava com a pulga atrás da orelha, aborrecia. Estavam constrangidos certamente, adivinhando o que eu pensava. Padilha mastigava com os dentes estragados, o sorriso serviu. Levantei-me, encostei minha balaustrada e comecei a encher o cachimbo, voltando-me para fora, que no interior da minha casa tudo era desagradável. No fim do pátio, um moleque passou com um bodoque na mão. Estava ali para que servia a escola. Vadiando, matando passarinhos, no dia de descanso, bom para soletrar cartilha e riscar papel. 6 contos de tábuas, mapas, quadros e outros enfeites de parede. 6 contos. Carrancudo, olhei de esguela para Madalena, que ficou sossegada como se aquilo não tivesse sido feito por ela. Acendi o cachimbo furiosamente e procurei distrair-me. O rancho de Margarida escondia-se entre as folhas das bananeiras. Marciano saiu do estábulo e veio vindo, banzeiro, derreando-se diante da casa grande, tirou o chapéu e escondeu o cigarro. A pedreira lá em cima estava quase invisível depois que o cachimbo para ela se tinha fechado. A prefeitura não queria mais comprar pedras, as construções da fazenda estavam terminadas. E mestre Caetano, gemendo no catre, recebia todas as semanas um dinheirão de Madalena. Sim, senhor, uma panqueca. Visitas, remédios de farmácia, galinhas. Não há nada como ser entrevado. Necessitava, é claro, mas se eu fosse sustentar os necessitados, arrasava-me. Além de tudo, vestido de seda para Rosa, sapatos e lençóis para Margarida, sem me consultar. Já viram descaramento assim? Um abuso, um roubo, positivamente um roubo. Voltei a sentar-me. Madalena entrou a falar com Padilha, mas não percebi o que diziam. O constrangimento foi desaparecendo. Padilha tinha os olhos baixos. Por que era que eu não punha o Padilha fora de casa, aquele parasita que me levava 150 mil réis por mês com a tapeação da escola e estava fuxicando, visivelmente fuxicando. Virei o rosto e descansei à vista no pátio, muito alvo, coberto de pedra miúda e areia. Andavam ali àquela hora pombos como os diabos voando baixo, passeando emproados, beliscando o chão. Contei uns 50, perdi a conta, recomecei sem resultado, eram bem 200. Recordei o tempo em que aquilo só tinha muçambês e lama. O riacho, um pouco de água turva, num sulco estreito e tortuoso, derramava-se pela várzea, empapando o solo, e as secas do Mendonça avançando. Que diferença! Senti desejo de levantar-me e exclamar: vejam isto! Estão dormindo? Acordem! As casas, a igreja, a estrada, o açude, as passagens, tudo é novo. O algodoal tem quase uma légua de comprimento e meia de largura. E a mata é uma riqueza, cada pé de amarelo, cada cedro. Óleo descaroçador, a serraria, pensam que isso nasceu assim, sem mais nem menos? Padilha continuava tagarelando com Madalena, e ergui os ombros. Para o inferno, para a casa da peste? Seu Ribeiro aprovava com gravidade as tolices de Dona Glória. Casimiro Lopes veio sentar-se num degrau da calçada, picando fumo com a faca de ponta e preparando cigarro de palha, deitava os olhos de cão ao prado, ao açude, à igreja, às plantações. Pobre do Casimiro Lopes. Ia me esquecendo dele. Calado, fiel, pau para toda obra, era a única pessoa que me compreendia. Mandou-me um sorriso triste. Estirei o beiço, dizendo em silêncio: isto vai ruim, Casimiro. Casimiro Lopes arregaçou as ventas numa careta desgostosa. Os outros continuavam a zumbir. Sebo, uns insetos. Não valia a pena prestar atenção a semelhantes insignificâncias. Gente besta. Ergui-me bocejando. O que eu estava era cansado. O dia inteiro no campo, inquirindo, esmiuçando, senti as pernas bambas, cansado. A noite chegava. Um pretume no interior da casa. Lembrei-me do dínamo encrencado. Mas esta... Deixei o alpendre e entrei. Maria das Dores, acenda os candeeiros. O pequeno berrava como bezerro desmamado. Não me contive. Voltei e gritei para Dona Glória e Madalena: vão ver aquele infeliz. Isso tem jeito? Aí, na prosa, pode o mundo vir abaixo. A criança esgoelando-se. Madalena tinha tido o menino. 24.
Fazia 2 anos que eu estava casado e por isso João Nogueira, Padre Silvestre Azevedo Gondim jantavam conosco. Ora, exatamente nesse dia repreendi Padilha e ele me gaguejou umas desculpas, a que não liguei importância, mas que depois de algumas horas cresceram muito. Ó, Padilha, chegue cá, disse-lhe de manhã no jardim onde ele colhia flores. Ninguém aqui está preso, se o serviço lhe desagrada, é arribar. Por que, seu Paulo? Exclamou Luiz Padilha atordoado. Ora, por quê? Apanhando flores, homem? Olha o relógio. Foi a dona Madalena que mandou tirar umas rosas. Você é jardineiro? A dona Madalena não dá ordens. Você me anda gastando tempo com falatórios. Isso não é comigo, defendeu-se Padilha. Queixe-se dela. A moça me pediu umas flores para enfeitar a mesa à tarde. Que é que eu havia de fazer? Havia de negar? E quantas conversas, seu Paulo compreende. Uma senhora instruída a meter-se nessas bibocas precisa uma pessoa com que possa entreter de vez em quando palestras amenas e variadas. Achei graça, e não prestei mais atenção à Padilha que, espetando os dedos nos espinhos, devastou uma roseira à pressa e escapuliu-se, palestras amenas. Mais tarde no escritório, uma ideia indeterminada saltou-me na cabeça, esteve por lá um instante quebrando a louça e deu-o fora. Quando eu tentei agarrá-la, ia longe. Interrompi a leitura da carta que tinha diante de mim, sem saber por que olhei Madalena desconfiado. Estava de pé, encostada à carteira, mexia distraída as folhas do Razão e contemplava pela janela os pau d'arco distante. Maquinalmente assinei o papel. Madalena estendeu-me outro maquinalmente. Nisto a ideia voltou. Movia-se, porém, com tanta rapidez que não me foi possível distingui-la. Estremeci e pareceu-me que a cara de Madalena estava mudada, mas a impressão durou pouco. Embrenhei-me no trabalho e à tarde, quando os amigos desceram do automóvel, senti-me perfeitamente tranquilo. Ora, sejam bem aparecidos. Como não era de cerimônia, levei-os para o interior. Fui matar a sede do Gondim, que quando chega a São Bernardo exige conhaque. Durante o jantar estiveram todos muito animados. E até eu, que ignoro os assuntos que eles debatiam, entrei na dança. Para começar, Azevedo Gondim, a quem o conhaque tinha tirado as pés da língua, elogiou a vida campestre. Isto é que é. Vejo-se na cidade, ciscando no fundo dos quintais, se criava um peru deste tamanho. Que bicho fornido, benza ao Deus. Dona Glória deu um muxoxo e desviou a vista no centro da mesa, onde, acocorado na travessa, um peru recebia aqueles louvores despropositados. Padre Silvestre acompanhou o movimento de Dona Glória e deu com os olhos nos canteiros do jardim e nas alamedas do pomar. Realmente deve ser uma delícia viver neste paraíso, que beleza! Para quem vem de fora, atalhei. Aqui a gente se acostuma, afinal não cultivo isto com enfeite, como enfeite, é para vender. As flores também? Perguntou Azevedo Gondim. Tudo, flores, hortaliça, fruta. Está aí, exclamou o Padre Silvestre, balançando a cabecinha grisalha e enrugando a testa estreita. O que é ter senso? Se todos os brasileiros pensassem assim, não estaríamos presenciando tanta miséria. Política, Padre Silvestre? Fez João Nogueira sorrindo. Padre Silvestre regalou os olhinhos baços. Por que não? O senhor há de confessar que estamos à beira de um abismo? Padre Silvestre é desorientado. Com uma freguesia trabalhosa, anda no mundo da lua. Danadamente liberal. Padilha meteu o bedelho na conversa, apoiado. Um abismo? Repetiu o Padre Silvestre. Que abismo? Perguntou Azevedo Gondim. O reverendo estudou uma resposta enérgica. Isso que se vê é a falência do regime, desonestidades, patifarias. Quais são os patifes? Inquiriu João Nogueira. Padre Silvestre estirou o beiço inferior e amoitou-se. As opiniões dele são as opiniões dos jornais. Como, porém, essas opiniões variam, Padre Silvestre, impossibilitado de admitir coisas contraditórias, lê apenas as folhas da oposição. Acredita nelas, mas experimenta às vezes dúvidas. Elas juram que os homens do governo são malandros e ele conhece alguns respeitáveis. Isso prejudica as convicções que a letra impressa lhe dá. Necessitando acomodar as suas observações com as afirmações alheias, acha que os políticos individualmente são criaturas como as outras, mas em conjunto são os malfeitores. Ora, essa, não me compete denunciar ninguém. Os fatos são os fatos, observe. É bom apontar, insistiu João Nogueira. Pra quê? A facção dominante está caindo de podre. O país naufraga, seu doutor. É o que lhe digo, o país naufraga. Passei-lhe uma garrafa e informei-me. Que foi que lhe aconteceu para o senhor ter essas ideias? Desgostos? Cá no meu fraco entender, a gente só fala assim quando a receita não cobra despesa. Suponho que seus negócios vão bem. Não se trata de mim, são as finanças do Estado que vão mal. As finanças e o resto. Mas não se iludam, há de haver uma revolução. Era o que faltava. Escangalhava-se esta gangorra. Por quê? Perguntou Madalena. Você também é revolucionária? Exclamei com mau modo. Você também é revolucionário? Exclamei com mau modo. Estou apenas perguntando por quê. Ora, por quê? Porque o crédito se sumia, o câmbio baixava, a mercadoria estrangeira ficava pela hora da morte, sem falar na atrapalhação política. Seria magnífico, interrompeu Madalena. Depois se endireitava tudo. Com certeza, apoiou Luiz Padilha. Você sabe o que estão dizendo? O que admirar é Padre Silvestre desejar a revolução, disse Nogueira. Que vantagem lhe traria ela? Nenhuma, respondeu o vigário. A mim não traria vantagem, mas a coletividade ganharia muito. Esperem por isso, atalhou Azevedo Gondim. Os senhores estão preparando uma fogueira e vão assar-se nela. Literatura, resmungou Padilha. Literatura não, gritou Azevedo Gondim. Se rebentar a encrenca, há de sair boa coisa assim, hein? Nogueira. O fascismo. Era o que vocês queriam. Teremos o comunismo. Dona Glória benzeu-se e seu Ribeiro pinou. Deus nos livre. Tem medo, seu Ribeiro? Perguntou Madalena sorrindo. Já vi muitas transformações, excelentíssima, e todas ruins.
Nada disso, asseverou Padre Silvestre. Essas doutrinas exóticas não se adaptam entre nós. O comunismo é a miséria, a desorganização da sociedade, a fome. Seu Ribeiro passou os dedos pela careca lustrosa. No tempo de Dom Pedro, corria pouco dinheiro, e quem possuía um conto de réis era rico, mas havia fartura. A abóbora apodrecia na roça. Mamona, caroço de algodão não tinham valor. Com a proclamação da República, ficaram custando os olhos da cara. Por isso eu digo que essas mudanças só servem para atrapalhar a vida. A estrada de ferro... Uma nação sem Deus, bradava Padre Silvestre a Dona Glória. Fuzilar os padres, não escapou um, e os soldados, bêbados, espatifavam os santos e dançavam em cima dos altares. Dona Glória gemia com as mãos no peito. Que horror! É possível? Nos altares? Espatifaram nada, interveio Padilha. Isso é propaganda contra-revolucionária. E o senhor trabalha para isso, Padre Silvestre, exclamou Gondim. E o senhor trabalha para isso, Padre Silvestre, exclamou Gondim. O vigário desculpou-se. Eu não, estou quieto no meu canto. Agora, achar que o governo é mau, eu acho. Que há urgência de reforma, há. Quanto ao comunismo, lorota, não pega, descansem, entre nós não pega. O povo tem religião, o povo é católico. João Nogueira discordou. É o que ele não é. Ninguém conhece doutrina. Se um protestante canta hinos e prega o evangelho, os devotos das procissões vão escutá-lo. Outros pendem para o espiritismo, e a canalha acredita em feitiçaria e até adora árvores. Muitos entram no catolicismo como no hotel, escolhem um prato com fastio e cruzam o talher. Os mais avançados são dispépticos. O senhor se engana, Padre Silvestre. Essa gente ouve missa, mas não é católica, e tanto se deixa levar para um lado como para o outro. Padre Silvestre desnorteou-se. Nesse caso... Mas João Nogueira tinha terminado, e estava conversando comigo em voz baixa esculhambando o Dr. Magalhães. Madalena falava com seu Ribeiro. Que é que o senhor perdia? Não sei, excelentíssima. Talvez perdesse. A mim só chegam desgraças. Enfim, tenho aqui um pedaço de pão, e se essa infelicidade viesse, nem isso me davam. Madalena procurava convencê-lo, mas não percebia o que dizia. De repente invadiu-me uma espécie de desconfiança. Já havia experimentado um sentimento assim desagradável. Quando? João Nogueira aniquilava o Dr. Magalhães. Dona Glória, cheia de comida e de calor, ia cerrando os olhos, já indiferente ao perigo que anunciavam. Seu Ribeiro, cabeçudo, não queria inovações, e Azevedo Gondim, vermelho, afirmava a Padre Silvestre. Não há. Nogueira tem razão, não há. Conheço homens que defendem a religião nos jornais e nunca viram a Bíblia. Quando? No momento esclareceu-se tudo. Tinha sido naquele mesmo dia no escritório, enquanto Madalena me entregava as cartas para assinar. Sim, senhor. Conluiada com Padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor, comunista. Eu construindo e ela desmanchando. Levantamos-nos e fomos tomar café no salão. Sim, senhor, comunista. É a corrupção, a dissolução da família, teimava Padre Silvestre. Ninguém respondeu. Ignoro essas coisas naturalmente, mas desejei saber o que Madalena pensava a respeito delas. O vigário só fazia gritar. Qual seria a opinião de Madalena? Aí Padre Silvestre tem razão, concordou Gondim. A religião é um freio. Bobagem, disse Nogueira. Quem é cavalo para precisar freio? Qual seria a religião de Madalena? Talvez nenhuma. Nunca me havia tratado disso. Monstruosidade. E repeti baixinho, lentamente e sem convicção. Monstruosidade. Materialista. Lembrei-me de ter ouvido Costa Brito falar em materialismo histórico. O que significava materialismo histórico? A verdade é que não me preocupo muito com o outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores. Mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável num homem. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento. Amizade com Padilha, aquele imbecil. Palestras amenas e variadas. Que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior, sei lá. Mulher sem religião é capaz de tudo. Sem dúvida, respondia uma lenga-lenga que Padre Silvestre me infligia. Seu Ribeiro e Azevedo Gondim amolavam-se com o pachorro e Dona Glória cochilava. Padilha fumava a um canto. Provavelmente. Creio que disse disparate, porque Padre Silvestre divergiu e sapecou-me uma demonstração incompreensível. Procurei Madalena e avistei-a derretendo-se e sorrindo para o Nogueira num vão de janela. Confio em mim, mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem feita, a voz insinuante. Pensei dos meus 89 quilos, nesse rosto vermelho de sobrancelhas espessas. Cruzei descontente as mãos enormes, cabeludas, endurecidas em muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes. Eu vou parar por aqui, pessoal. Página 25, página 134, no capítulo 25 do livro. Tá? Lembrando que o livro tem 191 páginas, tá? Depois tem a parte aí dos comentários de João Luiz Lafetá. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Continue me acompanhando nesse trabalho. Por favor, até a próxima e falou!